temos todos muita sorte, acho eu, nesta janela de oportunidade de podermos estar juntos no meio de uma pandemia e no meio de tantas coisas, mas eu acho que a proximidade e congratulo a Inês e toda a Ana por conseguirem organizar. Estão-me a ouvir? Ou preferem? Pronto. Nós, de facto, quase toda a atividade científica tem estado paralisada em muitos destes encontros para nós profissionais e tem tudo confusão. E poder ter assim um bocadinho um ponto de situação para falar-vos de algo que nestes últimos tempos tem sido todas as minhas semanas a falar com algum casal sobre este assunto na consulta, ajuda muito, porque há muitas coisas que não conseguimos ter tempo suficiente mesmo numa consulta para ver todos os aspectos. E há muitas coisas que precisam mesmo de estudo em casa para se entender tudo o que queremos. E o que a Inês falou do questionário anterior é extremamente importante para perceber o que é que de facto, desculpem só para perceber isto, eu pretendo destes tais estudos inovadores e ensaios clínicos, quais são os objetivos dele, está bem? Então, eu pus assim, o ano passado foi muito, os que estiveram presentes, foi fantástico o que aconteceu, foi talvez a primeira vez que eu vi em Portugal todas as empresas falarem dos diferentes medicamentos e tudo, diretamente para vocês, mas foi em inglês, já foi há algum tempo e foi sobretudo focado na acondroplasia, não é? Eu vou tentar aqui falar outra vez disso, numa perspectiva mais terra a terra e o que é que nós podemos esperar em Portugal, está bem? E depois também falarei uma ou outra displasia, se tiverem depois questões, claro que faremos. Então eu queria só fazer a ressalva também, que então não temos só estudos que estão focados no tratamento ou com uma perspectiva de tratamento. Temos ainda muitos casos, daquelas 400 e tais patologias, que nós ou não sabemos mesmo a causa, que é o caso que a Inês falou, ou eu até sei qual é o gene, a alteração genética que a causa, mas eu não sei como é que ela leva àqueles problemas. Está bem? Eu só sei o nome do gene e não sei o que é que aquela substância faz, o que é a substância alterada, e isto leva muitos anos, está bem? Então há várias destas patologias que são muito recentes e vários, se calhar de vocês estão nessa situação, está bem? Então para chegar aqui, vamos precisar muitos destes estudos, está bem? E vários podem ser convidados a participar também nestes estudos, alguns são feitos em também modelos animais e dependem de equipas de investigação que se interessem neles, está bem? Depois, o que vamos falar aqui mais hoje, mas se tiverem alguma questão sobre este tipo de estudos, está bem? Nos últimos anos, eu diria que em que participo neste estudo, nós temos tido um gene novo cada 6 meses, por exemplo, dos que nós participamos, fora aqueles todos que nós não participamos e que descobrimos. Portanto, estão a ver que é algo que tem resultados, todos os anos bastantes, mas que para chegarem depois ao que vocês se calhar gostariam, vai demorar. Agora, não esquecer que só aquela resposta de saber o porquê é extremamente importante e é o primeiro passo para depois terapias dirigidas. Depois distinguir os principais dois tipos de estudos, que é estudos que não têm qualquer tipo de medicamento, que são chamados estudos observacionais, são a observar como é que a criança ou o jovem ou o adulto está-se a desenvolver, a fazer a sua vida, etc. E isto pode ter múltiplas vertentes. Há estudos observacionais de todos os tipos. Muitas vezes o que vocês vão ouvir mais falar são o que a gente chama, então, caracterização da história natural. A história natural é como é que se desenvolve determinada condição genética ao longo do tempo e da idade e a percentagem das pessoas que têm complicações, as que não têm, que tipo de complicações, ou que precisam, etc. Tá bem? Mas existem muitos outros tipos de estudos observacionais, tá bem? E já vamos falar um bocadinho com eles. Depois os ensaios clínicos. A palavra ensaio clínico, em inglês clinical trial, diz respeito àqueles que são intervenção, que têm uma intervenção que é além do que é a história natural. Portanto, e normalmente isso implica ou um medicamento ou então, por exemplo, fazer algum teste adicional que tivesse uma radiação importante, algo que tivesse um impacto, ou pode ser também um procedimento cirúrgico novo, tá bem? Um alongamento novo, alguma coisa diferente, isso também é considerado porque há uma intervenção, tá bem? Então, lembrar aqui, por exemplo, no ano passado saiu nós todos os anos fazemos as tais, todos os anos é atualizado, mas só sai cada 3, 4 anos, este conjunto de peritos que faz a lista de todas as doenças genéticas do esqueleto e estão a ver que há cerca de 10% que ainda não sabemos qual é a gene, qual é a causa, está bem? E muitas destas que sabemos, não sabemos o que é que de facto está a acontecer nas células, no esqueleto, para levar àquele conjunto de problemas. Dentro dos estudos observacionais, então, há uma parte específica que se chamam registros. Registros, ou em inglês o registries, é
é um tipo de estudo observacional que implica formar uma base de dados o mais alargada possível de um determinado assunto ou de uma condição genética ou de um conjunto de condições genéticas, está bem? Cada vez mais, isto tinha sido classicamente por hospitais, por países ou por universidades, mas cada vez mais em doenças raras são as próprias associações a dinamizar isto. Portanto, vocês vão conhecer muitas outras, que é a própria associação em colaboração com o centro e faz um registro, está bem? Isso pode ser uma coisa no futuro, se o resto que a gente vai falar não for para a frente, porque são extremamente importantes. Se me perguntarem quantas pessoas há em Portugal com a condroplasia, nenhum de nós sabe vos dizer. Está bem? E é simplesmente a displasia óssea mais frequente, não é? Falamos das outras todas e, portanto, um registro permite-nos dar muitas respostas que não são só estas, do número, mas permite-nos depois dizer numa população ou num grupo muitas coisas que nós gostaríamos de saber, está bem? Então, tem múltiplos objetivos e muitos deles atualmente são feitos também para termos uma base que depois sirva também para estes ensaios clínicos, para termos um grupo de pessoas que podem ou não estar interessadas, mas que depois podem servir para depois percebermos como é que algum tipo de medicamento vai ter impacto. Então, nós em Portugal já houve uma tentativa no passado de ter uma base de dados e um registro entre os hospitais que infelizmente não teve sucesso, está bem? Nenhum dos hospitais que eu saiba tem uma base de dados atualizada. Penso que o Hospital de Santa Maria deve ser o que tem ainda uma base antiga que está minimamente organizada, mas nós não conseguimos ter, por exemplo, em Coimbra, algo que a gente considere mesmo um registro. Temos coisas informais que permitem saber o número de pessoas que eu sigo, mas não permitem muito mais, está bem? Temos muita esperança neste registro europeu que vai ser dinamizado pela BOND, portanto, que é a rede europeia que a Inês penso que já vos falou o ano passado e que a gente continua a falar e que eu penso que tudo indica que próximo ano vai ser uma realidade. Não sei se tu saberás mais dizer isso, mas pronto. Pois não sei se vais falar... Vamos ver se isto avança mesmo e se pode ser a solução ou se depois teremos que criar. Então, eu não vou rever muito um bocadinho que foi tudo e penso que todos devem ler sobre como é que é um processo então de todo para chegar a um ensaio clínico, o processo de desenvolvimento de um medicamento novo. Isto implica estudos que chamamos pré-clínicos, então para identificação de uma molécula ou de um fármaco que pode ser útil e que vai alterar o problema que estamos a observar. Muitas vezes exige conhecimento a nível do que se passa na célula, no tecido, no esqueleto específico daquela patologia, depois vai em modelos animais e depois que passa para os seres humanos e vai ter então 4 fases que são as clássicas para um ensaio clínico. Cada uma destas, 1, 2 e 3 e 4, vai ter objetivos diferentes, está bem? E é importante perceber se houver os que vão estar abertos, que fase é que pertencem, o que é que incluem, etc. Para um medicamento que se chama órfão, portanto, para uma doença rara, este processo é diferente, é mais agilizado e tenta-se que demore menos tempo, mas mesmo assim, como vão ver, é demorado, ok? Exige então conhecermos, para cada destas patologias, o que é que está a acontecer no corpo, no organismo, na célula, na placa de crescimento, muitas vezes, para cada uma destas patologias. E, de facto, nós para muitas delas já temos esta informação. Para estas que vamos aqui falar, que é suficiente, pelo menos, para sabermos identificar o que são os alvos terapêuticos, onde nós vamos conseguir tentar atuar e criar diferentes estratégias para contrabalançar aquela criança ter nascido com aquela alteração genética e com aquela substância proteína a funcionar mal. E isto exige conhecimentos hoje, muitas vezes, pode não ser tratar o que muita gente pensa que é, eu vou ali alterar a letra que está trocada e voltar a pôr a letra normal, está bem? Isso chama-se terapia génica e é apenas útil para muito poucas doenças raras.
não é expectável para as doenças genéticas do esqueleto. Nós vamos conseguir ir ao osso, aos condrócitos, portanto, às células que são da cartilagem do osso e conseguir alterar isso. Temos que arranjar outras estratégias que vão permitir compensar o que está a acontecer naquela célula alterada. E muitas coisas, às vezes, então, é perceber o que está a acontecer e contrabalançar isso com outras substâncias que vão permitir alterar e restaurar, digamos, se a gente chamar assim, o equilíbrio ao máximo possível, tanto a nível celular como a nível dos tecidos, etc. Então, os ensaios clínicos, recorrendo então, cada um deles vai ser, estão a ver aqui, isto são os números habituais para uma doença frequente, não rara, está bem? Estão a ver, por exemplo, o que é o estudo de fase 1? É aquele que permite, é feito em voluntários saudáveis e que permite assegurar que há uma segurança mínima, que não há efeitos adversos graves, podemos avançar para o resto. E isto em vários dos medicamentos que vamos falar já foi feito. Depois, em fase 2, é quando nós queremos avaliar a tolerância e a ausência de efeitos secundários na população que queremos tratar. Portanto, aí estão a ver, por exemplo, aqui seriam 100 a 300 pessoas com esta doença, já vão ver os números que estamos a falar para a condroplasia ou para outra doença rara. E depois, fase 3, aí vamos testar. Aqui normalmente já se tenta ver se há alguma coisa eficaz, mas não é o verdadeiro estudo de eficácia e medir a dose ideal. Depois o fase 3 é que vai ser isso e vai testar mesmo a eficácia e qual a melhor dose, na dose que foi pré-estabelecida, e depois a fase 4 é que vai permitir, a partir daí, a mais longo prazo, a continuar a ver exatamente qual é o benefício daquele medicamento que demora normalmente. É neste ponto aqui que normalmente o medicamento que mostrou estes bons resultados até aqui é proposto para ser aprovado, está bem, pelas entidades reguladoras. Okay? E agora vou para tomar o exemplo que já viram ano passado, a condroplasia, ver como é que isto mudou ao longo do tempo. Então, o gene foi identificado, portanto, a alteração genética que causa a condroplasia, e a condroplasia então é a forma mais comum de displasia óssea, e já é conhecida há milhares e milhares de anos. Está bem? Desde a antiguidade que havia pessoas, desde o Antigo Egito, conhecidas com a condroplasia, existem em todas as populações, portanto não é nenhuma condição genética nova. Está bem? É uma condição muito antiga e já falada há muito tempo. Mas vem que só em 94 é que se identificou qual era a causa. Está bem? Era uma alteração no gene FGFR3, portanto, que é o receptor para o fator do crescimento dos fibroblastos do tipo 3. Está bem? Uma alteração específica, já vamos ver. Foram estes dois grupos, o grupo francês e um grupo japonês, que conseguiu identificar esta alteração, está bem? Claro que nesta altura não havia assim tantos genes conhecidos, portanto até foi dos primeiros genes a ser identificados, está bem? Então, o que é que causa a condroplasia? É uma das, digamos, letras, uma das que a gente chama de base, mais alteradas do mundo. Nós não sabemos bem, temos algumas explicações porque é que de facto esta alteração ocorre mais vezes, porque normalmente ocorre ao acaso, mas porque é que acontece mais vezes? Está bem? Mas o que acontece é que na posição 1138 do gene, portanto o gene é como se fosse então uma receita para produzir uma substância e no meio, então este é o número da letra trocada. E aqui corresponde depois à produção da substância desta proteína que se chama então FGFR3 na posição 380. 99% das pessoas com condroplasia têm então este aminoácido trocado, uma glicina por uma arginina. Também podem ver o G pelo R nesta posição 380. Está bem? Se lerem o estudo genético, é isto que significa para vocês. E o que é que faz então esta alteração? Portanto, em 80% dos casos pode ser de novo, pode ser herdado se os pais também tiverem a condroplasia, mas muitas vezes acontece então pela primeira vez na formação daquela criança, e esta alteração genética então vai levar a uma alteração da função deste receptor. Então o que é um receptor? Nós imaginemos então a célula é como é a unidade funcional que compõe todo o nosso tecido, está bem? Tem composta por um núcleo, depois à volta o citoplasma e depois tem uma membrana, e depois essa membrana é onde nós temos os chamados receptores que permitem a comunicação com as outras células à volta. E então são duas moléculas desta proteína ou substância que precisam de funcionar para depois comunicar com o interior desta célula e levar a múltiplos destes mensagens para ela funcionar. Isso, tentando simplificar ao máximo, o que é que acontece? Estas moléculas alteradas têm aquela letra trocada específica, elas estão sobreativadas. Este receptor está sempre colado um ao outro e faz com que a célula esteja sempre
com uma mensagem ativada ou sobreativada. Se a gente comparar com o interruptor, é como se este receptor devia funcionar ou não funcionar, e na verdade o interruptor está empancado, ele não desliga, está sempre ligado. E a mensagem que transmite ao interior da célula, ou às células que usam sobretudo este receptor, tem a ver com a placa de crescimento dos ossos, está bem? Que é esta zona dos ossos longos, é a mensagem para não se proliferar, para não crescer. E por isso todos os ossos são afetados de maneira diferente. E este nível de ativação então é diferente consoante há outras patologias, outras condições genéticas associadas a este gene, com outras localizações. Estava aqui neste slide que eu não mostrei. E aqui eu penso que alguém perguntou também pelo Facebook a displasia tanatofórica, porque é que é tão pouco falada. É uma outra alteração também a nível do mesmo gene, que é aqui TD, e é de facto uma displasia óssea. Também já se conhece há muito tempo, mas muito mais grave, com um nível de ativação muito maior. A localização dela então é nesta parte fora da membrana, e quando tem esta alteração de facto são bebés que não sobrevivem. Está bem? Exatamente. Pronto. Depois, outra bastante conhecida é a hipocondroplasia, que é que vem aqui HCH, que é a forma mais leve, está bem? Que tem esta localização mais dentro da célula, está bem? A condroplasia então é mesmo a nível da parte que cruza a membrana celular. A tanatofórica tem estas duas localizações. Depois há formas mais raras, está bem? Que eu não vou falar aqui tanto delas, e ainda há pessoas com alterações no gene FGFR3 têm apenas uma estatura proporcionada, está bem? Isso são coisas relativamente mais difíceis. Para todas elas, para este tipo de alterações, ainda há alterações do gene FGFR3 que são por perda de função. Isto chama-se uma gain de função, portanto, há uma ativação excessiva desta via metabólica deste sistema. Ainda há outras que são perda de função, mas é outro tipo de conjunto de problemas, está bem? Então, todos estes medicamentos que podem atuar aqui, pensa-se que poderão ser úteis para todas estas patologias, mas a condroplasia é mais frequente e é essa que tem sido mais desenvolvida, mais estratégias terapêuticas. Então, estes são os medicamentos a vermelho que eu vou falar aqui hoje, está bem? Mas existem mais publicações, mais coisas sobre o assunto, mas para não diversificarmos tudo, e foram também estes 4 que o ano passado ouviram falar, e é um bocadinho a atualização desses estudos que vamos aqui continuar. Então o que é que foi? Diferentes grupos de investigação e diferentes pessoas, desde 1994 até no ano 2000, que estiveram a tentar criar estratégias de contrabalançar. E nós temos que pensar que se apenas está uma letra trocada, não é? E eu conheço hoje bem o que é que isso faz, isto devia ser piece of cake, devia ser muito fácil, para o vista para toda a gente. Se eu sei tudo sobre isto, porque é que eu não consigo tratar? Não é? O que é que está a acontecer? E, de facto, se nós não conseguimos tratar o que nós chamamos de uma doença monogénica, que só tem alteração de um gene, como é que estamos a tratar as outras todas que têm não sei quantas coisas? Então, estão a ver, às vezes, as coisas são, mesmo conhecendo tudo, como é o caso da condroplasia, ou muita coisa, não temos tudo, é muito difícil, está bem? E criam-se não sei quantas estratégias, e cada pessoa, cada grupo inventou um bocadinho maneiras diferentes de fazer, e é isso que hoje, estes anos todos depois, está bem? Portanto, 26 anos depois, que estamos a ver estas moléculas a ser usadas. Estão a ver o tempo que demora para desenvolver estratégias diferentes. Então, se vocês quiserem informações disso, este é o site que está mais atualizado, apesar de não estar atualizado sempre, está bem? Que é um site americano que diz Clinical Trials, vocês próprios podem lá ver. Se clicarem, por exemplo, a condroplasia, estão lá 23 estudos, tanto observacionais como intervencionais, está bem? Com ensaios clínicos. Então, o medicamento primeiro que surgiu é este. Então, estão a ver, 10 anos depois de sabermos o gene, há esta publicação, portanto, em 2004, sugerindo que, como é que nós vamos? Eu não estou esta equipa, o que é que foi desenvolver? Há outro receptor, que é do péptido natriurético, tipo B, que envia uma mensagem que tenta contrabalançar esta, antagonizar esta, e que faz, normalmente, a placa de crescimento crescer. Então, se eu der a mais deste, será que eu consigo impedir aqui? Está bem? Há várias analogias que podem fazer, está bem? Imaginando uma barragem, imaginando várias coisas que podem nos ajudar. Como é que nós conseguimos? Se a barragem está a transbordar ou está a deitar mais e não consegue parar, como é que nós vamos parar, digamos, que a água
vá mais. E aqui tem maneiras, por exemplo, se eu desviar a água para outro sítio, se eu conseguir fazer determinadas coisas. Então, o que é que esta molécula faz? Se eu der mais digamos, este interruptor está empancado, mas se eu tiver outro interruptor, se eu conseguir mexer nele e ligá-lo mais vezes, posso conseguir que isto contrabalance. E, de facto, isto foi primeiro feito em células, em condrócitos, e mostrou que havia em células, no laboratório, alterava-se o conjunto de problemas que as células tinham, e depois foi feito em modelo animais. Isto também foi a equipa de Paris, que estuda há muitos anos, da professora Laurence, há muitos, muitos anos, esta patologia, quase só esta patologia, está bem? E, de facto, em ratinhos conseguiram modificar, e podem ver aqui a diferença, que, dando este medicamento, o principal problema dele é que era um medicamento que era muito, digamos, volátil, depois no sangue ele desaparece logo e, portanto, não conseguimos. E depois foi modificá-lo até ele estar mais tempo e atuar mais tempo e chegar à placa de crescimento. E, de facto, os vários estudos, não vou aqui, já foram ano passado falados, conseguiu-se que essa molécula mostrasse resultados bons em modelos animais e passasse para ser experimentado em seres humanos. Então, em 2014, começaram a ser tratadas as primeiras pessoas. Primeiro foi feito em voluntários saudáveis, a fase 1, está bem? Depois passou à fase 2, que era então testar, foram 26 crianças, e testar se de facto que também era tolerado e seguro em crianças com a condroplasia. Esse estudo foi publicado o ano passado, em 2019, está bem? E está aqui esses primeiros resultados, e de facto ele mostrou seguro, apesar de teve efeitos adversos considerados sérios ou graves em 4 dos 35, mas foram resolvíveis, não foi nenhum efeito, digamos, tão grave assim, digamos. E mostrou já alguma eficácia, está bem? Isto, em termos neste primeiro conjunto de crianças tratadas, eles cresceram cerca de 50% a mais do que seria, mas num limitado espaço de tempo. Então, a seguir progrediu para fase 3. Fase 3, se lembram, é aquele que vamos testar mais a eficácia, com um conjunto de doses diferentes e tentar perceber, então, se de facto é eficaz ou não o medicamento. E, de facto, acabou de ser publicado, está bem, o resultado da fase 3, em que mostrou que foram, então, incluídas, e aqui, normalmente, é adicionado um placebo, portanto, metade das crianças, neste caso, 61, recebeu o mesmo medicamento. Este é um medicamento injetável por injeção subcutânea, está bem, tipo o que vocês conhecem diabéticos, como é feita a insulina, ou como era feita, que agora fazem muitas vezes com bombas, e metade nessa injeção não ia lá medicamento, a outra metade é o que se chama cego, nós não sabemos quem está a tomar medicamento ou não, e de facto manteve-se um perfil de segurança bom e a eficácia também. Aqui eles referem 1,57 centímetros por ano de velocidade de crescimento adicional em relação ao grupo placebo. Isto é difícil de interpretar se é mesmo a criança vai crescer 1,5 centímetros a mais por ano, não é bem assim, está bem? Mas se calhar a mensagem que temos que ver é que ele mostrou eficácia e mostrou segurança e, portanto, tem todas as probabilidades de passar para a seguir, que é, de facto, ele ser aprovado como um medicamento útil para a condroplasia, e foi isso que foi agora submetido à agência europeia, vai ser também à americana, e vai continuar os estudos para a fase 4 e para o resto, está bem? Para sabermos exatamente a longo prazo o que é que acontece, está bem? Então, esta foi a informação que a empresa me deu agora, quando temos cerca de 150, na verdade 164 pessoas em ensaios clínicos e tratadas, já foram mais de 100 mil injeções com este medicamento, e então temos pelo menos crianças tratadas, algumas com 6 anos. Agora, estão a ver que é um número nestes 6 anos em diferentes tipos, estão outros ensaios a decorrer, não é só este fase 3, está bem que vê ligeiramente formulações diferentes. Pronto. A pergunta que muita gente faz é quando vai chegar, de facto, se for aprovado, qual é a melhor das hipóteses? É difícil de prever, pelo menos sabemos que um ano na agência europeia vai estar mais que isso para ser aprovado ou não, depois passa para as agências nacionais, Infarmed, depois é aquele processo de negociação, se vocês ouviram falar na atrofia muscular espinhal e no processo da menina Matilde e dessas coisas todas, vão perceber o que é complicado tudo isso, está bem? Mas isto seria a perspectiva, eu diria, otimista, está bem? Em 2022, a pessimista seria bastante mais tarde, está bem? Portanto, não teremos um medicamento que surja assim tão perto. Mas estão a ver, isto já teve impacto
na comunicação social, nos jornais, está bem? E, mais uma vez, esta palavra cura muito polémica, está bem? Mas isto vai impregnar a comunicação social e até às vezes gostaria de saber um bocadinho a vossa opinião sobre isto. O que é que, de facto, como é que devemos abordar a comunicação social sobre isto? Porque é útil, este tipo de notícias, mas a maneira como elas são feitas são muito, depois, divisórias do que depois vai ter o impacto. E vocês já viram no nosso país, se calhar mais que todos os outros, o poder da comunicação social na aprovação de medicamentos, está bem? Portanto, é muito essa situação. Bom, então, esta molécula, nós nunca tivemos o ensaio cá, nunca em Portugal da Biomarine, não temos perspectivas de ter, está bem? Mas temos, claro, perspectivas de o aprovar e quando isso for aprovado e se tratar crianças com ele. Outros medicamentos, então, que se sugeriram, eu passo para o outro, que é o mesmo medicamento que havíamos de falar, então, que se chama, o da Biomarine chama-se Vosorotide e aqui chama-se Transcon CNP. Portanto, o CNP é tal molécula, o que nós vimos, o peptídeo natriurético tipo C, que atua da mesma maneira, mas eles criaram uma formulação diferente, que em vez de ser uma injeção todos os dias, é uma injeção uma vez por semana. E está a ser testado, está bem? E foi desenhar a primeira molécula, também teve, pronto, era a mesma, mas também testaram no laboratório e teve bons resultados. Fizeram um estudo de fase 1, que também mostrou segurança em voluntários saudáveis, e está agora a ser começado, aliás, já começou, o ensaio clínico que se vai chamar Accomplish, está bem? Este é um dos que nós estamos a fazer tudo para ele abrir cá em Portugal. Então vai ser entre crianças de 2 a 10 anos, vocês têm acesso a esta informação toda online, está bem? Está em inglês, infelizmente, tudo o que vai ver, mas depois, se abrirmos os consentimentos e tudo, é em português. E o que é que vai acontecer neste ensaio? Então, entre os 2 e os 10 anos, vai ter um grupo placebo e um grupo que toma a medicação, está bem? Portanto, este vai ser um ensaio que inclui um grupo de placebo também cego, ou seja, que nós não sabemos quem está a tomar e quem não está a tomar. Recordar que não é só tomar medicação, está bem? Um ensaio clínico vai implicar muitas outras coisas, múltiplas vindas ao hospital para questionários, para testes disto e daquilo, para perceber de facto o impacto que pode estar a ter. Apesar de muitas vezes o que vocês vão ler nos estudos é a taxa de crescimento, porque isso é a maneira mais fácil de sumarizar e que toda a gente entende. Mas, por exemplo, para vos dizer, os questionários de qualidade de vida no estudo da Biomarine não mostraram impacto nenhum. Mas aquilo é só um ano, não é? Também não era muito expectável que o impacto de vida a gente visse alguma coisa em só um espaço de um ano. Mas, de facto, o que é mais fácil de medir à altura. Mas no próprio questionário da ANDA, eu penso que foram apenas 10% das pessoas que responderam que estavam preocupadas com a baixa estatura. Portanto, atenção. Portanto, então, às vezes nós encontramos muito, diríamos, contradições, mas eu não acho que sejam contradições. Mas estamos a fazer uma coisa para crescer, mas afinal só 10% das pessoas é que se preocupa com a estatura. Mas a verdade, a estatura, não é isso também que nós médicos estamos tão preocupados assim. A gente querem ter impacto, eu diria, na qualidade de vida no seu global. Só que isto é tão complexo de avaliar, não é? E será que estes questionários refletem assim tão bem? Quem respondeu ao questionário, vocês agora que viram as respostas, responderiam de maneira diferente? Consoante a vossa, se calhar sim, não é? Portanto, isto é tão difícil que é muito difícil depois ver. Mas esses questionários vão estar todos também nos ensaios e tudo isso, e vamos tentar o mais cientificamente possível avaliar o resto do impacto, que isso se calhar é o que interessa mesmo, está bem? Que na minha experiência de ver, eu gostaria de saber quantas mais pessoas foram de férias depois disso, está bem? Porque viram a quantas pessoas gostariam de sair mais, de fazer tudo, quantas mais pessoas com acondroplasia conseguiram fazer atividade esportiva, conseguiram ir de férias, conseguiram participar, mais idas ao cinema, mais idas a museus, conseguir ir ao Louvre de uma ponta à outra, conseguir fazer numa cadeira de rodas, ter coragem de pedir uma cadeira de rodas no museu, está bem? Eu já encontrei vários pais e várias pessoas que simplesmente não querem, para ir visitar um museu que é comprido, não vou pedir uma cadeira de rodas que eu consiga andar. Ok, consegue andar a ver 2 salas. Se tivesse uma cadeira de rodas, vê tudo, ou vê toda a secção egípcia do Museu do Louvre, que é fantástica. E assim vocês só veem o que vai na entrada, porque ao fim do caso já estão cheios de dores ou estão cansados e vão embora. Não é? Portanto, é preciso muito bem perceber essas tudo, e os ensaios vai ser muito difícil de medirmos, está bem? Vai ser tentado, mas não sei se nós vamos chegar lá. Pronto, online, naqueles do Clinical Trial, tem os critérios, está bem? Estes estão públicos, os que já abriram, está lá, está bem? Os critérios que podem ser recrutados. Agora, uma coisa é ter critérios, outra coisa é ser recrutado, está bem?
Pronto, isto está muito explicado, as doses que vão ser dadas também estão lá, vão ser doses diferentes, crescentes, para perceber qual é a mais eficaz, e aqui terá um grupo de 3-1 com placebo. Portanto, em cada 4 crianças tratadas, 3 estão a tomar um medicamento, uma está a receber o placebo e nós não sabemos quais são. Está bem? Nem nós, nem vocês, a quem se terá a ver isso. Está bem? Porque é que é importante o placebo? Ele é muito controverso em pediatria, porque estamos a dar uma injeção, às vezes, viram no estudo da Biomarin, todos os dias a uma criança, que ao fim do ano ficou a saber que não recebeu nada. Está bem? Ninguém gostaria de, se calhar, ter esta noção quando soube que os outros tiveram a crescer 1,5 centímetros e a ter algum efeito, não é? Mas também, se o outro tivesse tido o efeito adverso, se calhar aquele estava contente de ter recebido o placebo. Portanto, isto temos todo o prato na balança. Mas o placebo é uma maneira muito mais objetiva de eu conseguir perceber o que é que está de facto a acontecer, não é? E, portanto, lá está. À altura eu consigo com segurança dizer que eles estão a crescer porque eu consigo ver com o placebo. Mas, por exemplo, os questionários de qualidade de vida, a própria pessoa recebendo uma injeção, está um reforço positivo, está bem? Eu vejo, por exemplo, a gente vê as crianças que começam a tomar hormona de crescimento, logo na primeira semana, aquela criança que esperou muito por aquele tratamento está numa alegria e está numa outra qualidade de vida. Ainda só recebeu a primeira, não fez efeito nenhum. Não é? Mas aquilo já está ali a mexer. Então, se estão a receber um placebo, já está ali. Portanto, os questionários, não é? Ao fim de um tempo, então é muito difícil a gente perceber isso tudo. Está bem? Então, este estudo, nós esperemos, já se iniciou nos outros países, está bem? Em julho. Eu também não sabia até há pouco tempo, porque isto é muito difícil de ver. Se forem ver ao site, ele está todo atualizado, mas já tem várias crianças recrutadas. O primeiro coorte até já está fechado. Mas nós temos alguma esperança de entrar num dos a seguir, está bem? Vamos ver. Todos estes estudos, há bocado saltei esse passo, exigem que a empresa faça um estudo observacional e que inclua, não é obrigatório hoje, para alguns estudos é, para outros não, para este não é completamente obrigatório, mas é recomendável que as pessoas, para serem selecionadas para o ensaio clínico, estejam há algum tempo a serem medidas no estudo observacional. Então é isso que nós começamos este mês. O estudo observacional chama-se Achieve e vamos ver se as pessoas, tínhamos alguns pais à espera desse e que vão ser recrutados, mas também não sabemos exatamente o volume que vamos integrar, porque vai depender muito também das hipóteses que teremos de recrutar, de facto, para o ensaio, porque temos que gerir as expectativas. Não vale a pena ter 10 pessoas incluídas, depois não recrutamos mais. Era ótimo, nós temos mais dados, porque os estudos observacionais são muito importantes, só que eles dão muito, muito trabalho a vocês e a nós. E uma coisa que nós já sabemos agora, depois destes estudos a todos, é que se calhar não faltam pessoas ao nível do mundo inteiro para termos algumas conclusões válidas. Portanto, ninguém se sinta muito pressionado a entrar neste momento. Eu tinha esta dúvida há um ano e falava que eu não sabia se iríamos ter pessoas suficientes para ter, mas eu acho que hoje já espalhando, temos mais de 30 e tais centros a nível do mundo a recrutar e tudo isso, portanto, vai-se chegar a conclusões, está bem? E, portanto, se calhar temos que lidar um bocadinho mais com essas expectativas e com a nossa capacidade de resposta e de trabalho e, sobretudo, agora que estamos perante uma pandemia que veio tirar o tapete a muitas coisas que nós tínhamos planeado. Bom, outro medicamento que nós até estamos mais ligados há mais tempo, mas que, entretanto, demorou mais, é este medicamento. Foi criado pela professora Elvire Guse. O que é? Já vamos falar sobre ele. Foi criado, estão a ver, em 2013 saiu já em ratinhos, portanto antes ele já tinha saído como proposta, mas foi primeiro criado e testado em ratinhos e mostrado, portanto, mais ou menos como o outro em 2014. E, entretanto, esta equipa começou a desenvolver este medicamento, já vamos ver, e, entretanto, fundou-se uma empresa só sobre ele e que depois foi comprada o ano passado pela multinacional Pfizer, que está então a levar para a frente o ensaio. Este medicamento é diferente do outro, primeira coisa. Está bem? Portanto, os outros dois que falámos é a mesma molécula de maneira diferente, portanto, à partida os perfis são diferentes das outras duas, mas a maneira de ação é parecida. Aqui não, aqui o modo de ação, o que a gente chama mecanismo, o atuar no mecanismo da doença é bastante diferente, está bem? Então o que é que faz? É o próprio FGFR3, portanto esta molécula que está alterada, que está a ser dada, é esta molécula aqui, o TA46 era o nome antigo, agora chama-se Recifercept, e o que é que faz o medicamento? Ele está a dar esta molécula que não está ligada à membrana, portanto é o que a gente chama solúvel, ela aparece no meio extracelular, e como as duas moléculas se agarram uma às outras, a gente chama isso
elas fazem dímeros, há uma dimerização, vai tentar agarrar a substância alterada e fazer com que ela seja eliminada. Eu há bocado também não expliquei 100%, mas cada criança com acondroplasia e adulto tem uma cópia do gene alterado e uma cópia normal. Portanto, também há moléculas normais. E se a gente conseguir eliminar a que está alterada e esperando que isto balance um pouco todo o mecanismo. Portanto, se eu retirar o que está em excesso aqui, posso conseguir diminuir então este fluxo e normalizar o crescimento do osso. E de facto foi o que se observou, está mais uma vez em ratinhos, um efeito bastante bom a diferentes níveis quando foram avaliados. Então, o estado de fase 1 também já aconteceu e também esteve bem, com voluntários com acondroplasia. Foi começado um estudo então de História Natural a preparar um ensaio clínico, que nós então foi aquele que o ano passado recomeçámos, que também temos múltiplas então crianças incluídas e estávamos na expectativa do ensaio clínico que até hoje não avançou, está bem, com esta mudança da Pfizer e tudo. O que a empresa então nos contactou, entretanto, eles de facto estão a planear, era no final deste ano, ainda não há nenhum centro do mundo a ter começado, mas é nos próximos meses e vamos aqui ver como é que nós conseguimos agilizar a aprovação em Portugal, quando é que vai haver, pronto, e isto vai ser neste espaço de tempo todo, portanto nós já há um ano e tal que já estamos a recrutar e os outros países todos já tinham começado antes, há muitas crianças já recrutadas e isto já está a competição, digamos, portanto isto são o que a gente chama de estudos competitivos, portanto cada centro vai incluir, neste caso, há bocado também não falei, o da Ascendis são 60 e tal crianças, para 30 e tal centros a recrutar. Portanto, estão a ver, não haverá mais que um. Se fôssemos dividir por todos igual, mas isto não é muito igualitário, mas seria 1 ou 2 crianças por centro. Está bem? Por exemplo, o centro australiano, que é o que tem uma das mais experiências, o próprio Ravi, que nos conta a todos, para cada lugar em centro ele tem 20 candidatos, para cada estudo. Então tem que haver seleção, isto é tudo muito difícil. Aqui nós não chegamos a esse ponto, mas também teremos muita dificuldade, está bem? Em dar resposta a satisfazer a toda a gente que possa querer entrar em alguns, e sobretudo no tempo certo, está bem? Pronto, então nós estamos cá, foi o que começámos primeiro, estamos na expectativa, agora está a parte burocrática, que esperemos que seja aprovada, tem que ir à Comissão Nacional de Ética, tem que ir ao Infarmed, essa parte toda. O da Ascendis já está mais avançado, mas ainda não está aberto, está bem? Vamos ver quando é que isto acontece. Então, um e outro, no final do ano ou durante o próximo ano, esperamos estar aberto a Portugal. Agora, o número de crianças que vamos recrutar ainda é uma incógnita, está bem? Pronto, há uma outra empresa que se chama Cat Therapeutics, que tem outra molécula, está bem, que se chama infigratinib, desculpem, que é uma molécula que inibe, pronto, eu não vou ver, mas inibe, se voltarmos aqui atrás, inibe a atividade enzimática aqui, a este nível, o que se chama a tirosina quinase, que é o que está a acontecer aqui, está bem? Só que não inibe só desta molécula, inibe de várias ao mesmo tempo, então tem que ser dada em muito baixa dose, mas também teve efeito a nível dos animais e agora está a ser. E já começou este ensaio, nós não fomos contactados e também não sei se teríamos alguma capacidade de abrir um terceiro ensaio, mas de facto ele já começou, está bem? Podem ir ao site deles, aí foi onde eu tirei a informação. O estudo de História Natural chama-se PROPEL, o ensaio clínico chama-se PROPEL 2 e já começou, segundo eles dizem, em março, está bem? E, portanto, está a recrutar. Tem a vantagem que é um medicamento oral. Todos os outros são medicamentos injetáveis, está bem? Este que eu não falei há bocado da Pfizer, ainda não se sabe se é todos os dias, se é dia sim, dia não, e a dose certa, portanto, isso vai ser testado também. Pronto. Depois, há um outro ensaio que eu penso que é só no Japão, de um antihistamínico da meclozina, que eu também acho que ainda não houve nenhuma publicação, portanto nós não sabemos, mas os estudos pré-clínicos também mostraram algum efeito. É um inibidor esta via aqui, portanto, CNPI, temos aqui esta parte. E temos outras publicações que eu saiba ainda nenhuma chegou à frente com outra molécula que já seja testada em humanos, está bem? Mas é expectável que ele seja. Então, neste momento, para quem tem uma criança com acondroplasia, vai depender da idade. Todos estes estudos, neste momento, estão até aos 10 anos do recrutamento. Pode ser que depois surja mais tarde, mas apontam para a idade de maior crescimento. A maioria entre os 2 e os 10 anos. Há, num dos estudos agora que vai abrir um cohorte mais cedo, um grupo entre os 0 e os 2 anos, está bem? E é por isso que algumas pessoas tenham um filho mais novo, pode-se eventualmente tentar, mas não sei muito bem como é que vai ser, porque também é um grupo muito pequeno, está bem?
E depois disto tudo, ou seja, como é que isto vai ser daqui a uns anos? Se calhar temos um medicamento aprovado, os outros em estudo, como é que as coisas, qual será o mais eficaz, nós não sabemos, mas o que pensa-se muito é que pode ser que seja até uma combinação destes medicamentos, está bem? Então temos que depois pensar já que depois vai haver ensaios clínicos que vão comparar os medicamentos um com o outro. Depois de um ser aprovado, já não podemos lá pôr um placebo, tem que ser um contra o outro, está bem? A ver qual é que é mais eficaz e depois combinações deles, etc. Está bem? Então a ver que há uma margem de ensaios clínicos muito grande. Se for de facto esse o vosso interesse, nós tentaremos continuar a avançar nestes estudos, mas de facto é um trajeto que é difícil e muito trabalhoso, está bem? Mas não vai ficar a resposta quando for o primeiro medicamento aprovado, está bem? Isso é mais um início, estamos a ver muitos inícios. Quando o primeiro medicamento for aprovado, significa que há uma molécula, mas não sabemos bem, há muitas outras respostas que ainda vão ficar por saber, está bem? Fazendo um bocadinho a ponta, e podemos já ver o que é que está a acontecer com outras displasias ósseas que já têm tratamentos aprovados, está bem? E, por exemplo, as MPS, a hipofosfatase, que nós já vamos ver, podem seguir um bocadinho o que está a acontecer essas patologias para perceber um bocadinho o que é que será no futuro. Embora nessas patologias, já estou muito em cima da hora, nessas patologias há poucos concorrentes, está bem? Não temos assim tantas moléculas. Nem mesmo na acondroplasia, onde houve aqui muitas equipas de investigação a fazerem diferentes opções, e então é de facto uma coisa que é talvez única nas doenças raras. Há poucas doenças raras que eu conheça que ao mesmo tempo estão a ter ensaios com múltiplas moléculas, está bem? E isso eu penso que só tem coisas positivas, ou tem mais coisas positivas do que negativas, está bem? Portanto, porque vai permitir mais rapidamente perceber do que outras, não é? E se vocês acompanharam também, nós temos o espinhal e depois surgindo um, depois outro, passado outro. Isso, quando é mais ao mesmo tempo, ajuda assim, se calhar, espero eu, as coisas a ficarem mais claras do que é mais eficaz que outro no futuro, está bem? Então, isto, por exemplo, uma das coisas que eu aconselho da acondroplasia a ler estes mecanismos, é tudo muito difícil, mas para poder dialogar e entender e perceber, é útil entender o que é uma via metabólica, o que é o FGFR3, o que é que está a acontecer. Então, será que eu posso entrar neste medicamento ou aquele outro? Não vai ser propriamente vocês a escolher o ensaio, não é uma coisa assim tudo, mas ajuda a perceber se vocês só querem entrar num, só querem entrar no outro, ou se isto ou naquilo, de uma maneira ou de outra. Está bem? Então, aqui, desculpem, se calhar antes de falar disto, vou-vos falar então. O ano passado também me perguntaram, no meio que houve só apresentações da acondroplasia, perguntaram sobre a pseudoacondroplasia especificamente, onde temos de facto, como vocês podem ver, esta é uma lista de outras displasias, mas estão a ver no meio das 400 e tais, são poucas, que têm tratamentos a serem desenvolvidos ou já aprovados. Está bem? E o ano passado não havia de facto nenhum tratamento, nenhum ensaio clínico, pelo menos claramente aberto sobre pseudoacondroplasia. Este ano já é, e é por isso que eu trago aqui. Então a pseudoacondroplasia apenas tem um nome parecido com a acondroplasia e talvez a estatura final em muitas pessoas seja mais semelhante, mas os problemas são muito diferentes, está bem? E caracteriza-se sobretudo com um quadro mais doloroso e com mais, desde cedo, com mais tendência a ter mais dores. Mas eu também não vou então entrar muito na causa e qual é o gene alterado, é o gene que se chama COMP, mas o que está a acontecer ali, então, esta substância alterada, portanto, aqui já não é só uma alteração, uma mutação genética, são múltiplas no gene COMP, mas também é como na acondroplasia, mutações diferentes dão gravidades diferentes. A pseudoacondroplasia, digamos, é desse grupo todo a forma mais grave, digamos, que nós temos das displasias ósseas associadas ao gene COMP. Este gene faz parte da matriz extracelular do osso, mas não é propriamente aí que está a acontecer o problema. E não é a falta desta substância que dá o problema. O problema, então, depois de muitos estudos, o que acontece é que esta substância se enrola de maneira diferente e acumula-se numa parte da célula que se chama o retículo endoplasmático. E aquele fica ali acumulado e recruta para lá, de facto, uma matriz intracelular anómala e a célula, digamos, acaba por morrer. Os condrócitos acabam por se degenerar porque não conseguem lidar com aquele acumular da proteína. Está bem? Pode ser parecido com o que as pessoas chamam de efeito tóxico a nível daquela célula. Portanto, aqui, os mecanismos que estão a ser desenvolvidos é tentar eliminar ou alterar a maneira desta
de não se acumular esta proteína nas células, está bem? E isto não é nada fácil, está bem? Portanto, é um mecanismo mais complicado do que o resto, está bem? Então, este grupo que eu conheço é o grupo que se dedica mais em termos de tratamento, não tanto à houve grupos, sobretudo ingleses, que clarificaram a etiopatogenia, portanto, o mecanismo, o que é que está a acontecer nisto tudo que eu vos expliquei, mas este grupo, em termos de tratamento, é o que tem, pelo menos, publicado mais, porque às vezes há feito estudos que não chegam a ser publicados. E então, o que eles tiveram a testar é que havia, à volta daquelas células que têm aquela substância acumulada, um efeito inflamatório e depois que acabariam por degenerar. Então, se combatermos o efeito inflamatório e antioxidante, será que tem algum benefício? E, de facto, viram-se algum benefício usando, sobretudo, a aspirina e outra substância que se chama resveratrol. E então isto mostrou alguma eficácia, inclusivamente eficácia a nível, e também quando foi testado em ratinhos, algum aumento do tamanho dos ossos, mas não foi propriamente no tamanho que se estava à procura, era à procura do efeito a nível então da inflamação, se de facto reduzia ali o que nós fez. Então, na seguinte medida, de facto, abriu um ensaio clínico neste centro, apenas com 30 pessoas, segundo o que está aqui, nós não temos eu não tenho acesso a nenhuma outra informação, para testar esta molécula que é o resveratrol. O resveratrol é um suplemento alimentar, está bem? Que vem muitas vezes da casca da uva, mas também do caroço da uva e, portanto, ele está disponível em vários sítios. Agora, saber se ele, de facto, o efeito antioxidante e anti-inflamatório dele resulta ou não, é necessário mesmo um ensaio clínico. Pronto, e então este está a decorrer, presume-se que os resultados vão sair para o ano e vamos ver se de facto melhora. Aqui é sobretudo o quadro doloroso nas pessoas e por isso é que é desde os 18 anos, neste caso começou em adultos, dos 18 aos 70 anos a tomarem e a ver, e é também com um placebo. Então o que está a acontecer, este próprio grupo já tem está a desenvolver outros mecanismos de tratar, que não seja só usando o resveratrol, mas esse é o que está em ensaio clínico ao mesmo tempo. Mas é de prescrever que nos próximos anos, de facto, surjam outras abordagens. Estão a ver aqui várias outras, está bem? Esta é apenas uma que lida com a inflamação, mas então com o stress do retículo endoplasmático e outros, é um bocadinho isso que vamos ver. Na verdade, às vezes surgem respostas mais simples do que a gente pensa. Há um grupo inglês para outra displasia óssea, que é muito mais rara, que se chama displasia metafisária de Schmid. O problema também está naquele retículo endoplasmático. E eles fizeram testes em muitas moléculas no laboratório, sobretudo o que se chama moléculas antigas, que já são conhecidas e testadas e que se conhecem bem, que são mais rápidas de aprovar, e a carbamazepina, que é um medicamento para a epilepsia, mostrou eficácia a nível celular e está agora a ser testada em crianças com esta displasia óssea. E quando isto acontece, descobre que uma molécula já conhecida, um fármaco já usado, pode ser útil, isto é muito mais rápido, porque a gente já sabe o perfil de segurança, já sabe a dose certa, etc., a dose tolerada, portanto é mais fácil. E termina a mostrar, então, aqueles medicamentos que estão há mais tempo aprovados. Claro que eu não falei aqui na osteogênese imperfeita, porque não temos assim tanta gente, isso é outro conjunto. Sigam-nos um pouco, está bem? Porque aí vão perceber o que é que vai a seguir acontecer. Embora nestes casos não há, de facto, concorrência. Portanto, não temos essa maneira de ver. É mais um caminho que se segue. E uma coisa que é muito importante é os tais registros. Então, aqui temos ao aberto o registro da hipostetema ligado ao X. Isto é um medicamento inovador que, de facto, veio mudar. Nós tivemos este ano, não entramos em ensaio nenhum clínico em Portugal para esta patologia e foi um medicamento que foi muito fácil de ver o seu benefício nos ensaios clínicos e temos a ter as primeiras crianças tratadas em Portugal agora em 2020, está bem? E o medicamento, que eu saiba, ainda não está aprovado, mas foi conseguido dar... está em vias mas foi conseguido dar nos hospitais portugueses, está a ser dado, está bem? E depois temos a hipofosfatásia, que podem ver, e os registros vão continuar a dar. Nós, que eu saiba, em Portugal ainda não há nenhum doente tratado, que é uma patologia ainda mais rara, está bem? E podem ver também o que aconteceu noutra patologia, que é o síndrome de Moore, que é o MPS tipo 4. Nós entramos nesse ensaio clínico, tivemos algumas crianças tratadas há vários anos, e a enzima que é dada, continua a ser dada com uma eficácia, que é isso que às vezes é interessante perceber. Como é que nós, de facto, vemos o impacto em patologias tão complexas ao fim de, 10 anos de tratamento. Então, estes, para terminar, são os estudos observacionais que nós em Coimbra conseguimos abrir. Só ressalvo a atenção que temos aqui uma patologia que foi o primeiro ensaio que tivemos, que acabou por ser suspenso, está bem? E isso acontece, está bem? E as coisas, por isso, para verem a delicadeza e o cuidado que é com tudo isso,
houve um possível efeito adverso numa outra patologia onde estava a ser tratado também este medicamento, então automaticamente este pôs-se em suspenso, mesmo que não fosse uma situação que fosse assim tão grave, está bem, mas até avaliar-se melhor isso, ele está suspenso, está bem? E aqui, por exemplo, o nosso hospital há muitos anos, isto é uma displasia óssea que não é tanta estatura, apesar da baixa estatura, mas é uma que predispõe para tumores. Eu acho que não há aqui ninguém na sala com esta patologia pelo ver, mas que predispõe para tumores, que são os osteocondromas. Nós somos centro de referência para tumores ósseos há muitos anos, temos muitas famílias que não é uma doença agenda rara e pensávamos que o interesse era gigante. Quando abrimos a ver, de facto, conseguimos recortar à vontade vários, mas já não tivemos aquele problema de 1 para 20 que a gente achava que ia ter, está bem? De facto, depois quando as pessoas leem o ensaio, o que é um ensaio clínico, e leem o consentimento informado, e neste caso até foi suspenso, as coisas têm outra face, está bem? Então é de facto, e isto até é uma síndrome, ou uma displasia óssea que predispõe para coisas que as pessoas assustam, não é? Até de olhar a tudo isso. Portanto, vejam, agora, quando a pessoa está bem, tem que pensar, se eu estou bem, vou tomar um risco, agora, será que o risco vale a pena? Então, isto são coisas todas que têm que ser bem medidas e de ver. Agora, se calhar, olhar para o que já aconteceu no tal ensaio da Biomarine com 6 anos e tudo ajuda a perceber um bocadinho melhor o que é que as coisas podemos estar nesta situação. E terminaria com este slide para responder a perguntas sobre... Isto são frases que eu fui anotando, que algumas pessoas já me disseram, algumas se calhar não na consulta, mas em outras coisas, e que de facto no discurso destas conversas se vão pelo menos... Nós temos tentado, todos os pais que querem entrar no estudo observacional, no estudo observacional entra. Agora, de facto, no ensaio clínico ainda não sabemos quantas crianças vamos conseguir reportar ou não. Mas são coisas que mesmo para o estudo observacional exige muitas vindas ao hospital, exige tornar isso uma prioridade na sua vida, está bem? Exige perguntas de eu tenho disponibilidade, tenho que alguém que me substitua se eu não puder levar o meu filho ao hospital, tenho condições financeiras, tenho tudo isso, não é? E de facto estou a entender tudo o que está a passar, não é? Para isso depois levarmos a bom porto. Então aqui terminaria. E acho que o ideal era um diálogo. Portanto, toda essa frase que vocês usam, se quiserem falar aqui um bocadinho, às vezes em conjunto, e vendo o que os outros dizem, ajuda a perceber em que ponto ou o que é que de facto cada família acha o ideal para ela.